Quero ouvir a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus 13, versículo 3. Mateus 13, 3. Quantos acharam? Digam amém. E de muitas coisas ele falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos para os versículos 18. Ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno, arrebata-lhe o que foi semeado do coração. E este foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas a que foi semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz 100 a 60 e 30 por um. Coloque a mão sobre o texto sagrado. Pai, esta é a tua palavra. Fale conosco. Aos nossos corações, somos dependentes da sua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui um texto da parábola do semeador. Esse texto nos chama a atenção porque há alguns ensinamentos tremendos. A parábola do semeador, Jesus está ensinando que a palavra foi semeadas em vários solos. Porém, nem toda semente que foi lançada no solo frutificou. A palavra era a mesma, mas o solo não era o mesmo. A palavra não mudou, mas o solo não era o mesmo solo. E interessante que nesse capítulo 13 de Mateus, nós temos aqui um momento muito importante do ministério de Jesus. Jesus, ele começa a ensinar por parábolas, revelar verdades profundas, de fácil conhecimento, de fácil acesso. E interessante que essa parábola revela a verdade daqueles que têm disposição de ouvir a palavra, guardar a palavra e praticar. E ele fala aqui sobre 4 solos diferentes. A palavra era a mesma, mas o solo não era o mesmo. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que nós precisamos de uma palavra diferente, de uma semente diferente. E o problema não é o semeador. O problema também não é a semente. O problema é a terra que está recebendo essa semente. O problema não é a palavra. Por quê, pastor? A palavra é a mesma. A promessa é a mesma. O propósito é o mesmo. Qual é a diferença? É a terra que recebe a palavra. Ou seja, uma palavra
mas 4 corações diferentes. Você conhece pessoas que ouvem a palavra de Deus, ela recebe essa palavra, ela guarda essa palavra, ela muda a sua vida, e talvez uma pessoa do seu lado recebeu a mesma palavra e não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Nós vamos aprender aqui hoje. Vocês estão preparados para essa conversa aqui hoje, gente? O culto de doutrina já começou, pastor? Mas a verdade é que a gente acha que a gente precisa de uma música nova, que a gente precisa de um louvor novo, que a gente precisa de uma palavra nova. Não. O que precisa é que o nosso coração esteja receptível a receber aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. O interessante é que a pergunta hoje não é como está a nossa semente. A pergunta não é como está a semente que Deus vai liberar sobre a nossa vida, ou a semente que Deus liberou, ou a palavra que Deus liberou. A pergunta é como está o nosso coração para receber a palavra de Deus. A pergunta é qual é a palavra que Deus vai me dar, não, qual é o coração que você tem para oferecer a Deus, para receber essa palavra. A pergunta não é qual é a palavra que Deus vai me dar, não, qual é o coração que você vai entregar. Qual é o coração que você vai colocar diante de Deus, porque a palavra, ela não muda. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus não muda, é a mesma. O que tem que mudar é o nosso coração. Porque a gente gosta de terceirizar responsabilidade. A culpa nunca é nossa. A gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Isso é antigo, tá? A culpa é: eu não oro mais porque também não tem tempo. Porque fulano não me cumprimentou. Porque a igreja é assim. É igual quando Adão e Eva pecam. Deus chega para Adão: Adão, o que aconteceu? Por que vocês estão escondendo? Que não sei o quê. Por que vocês comeram da árvore do fruto? Por que vocês tocaram na árvore? O que aconteceu? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Terceirizou. Aí vai para a mulher: mulher, o que aconteceu? Por que você errou? Por que você fez isso? Foi a serpente que foi colocada no jardim. Quer ver, ninguém é culpado, já reparou? A culpa sempre é do outro. Mas Jesus te pegou aqui nessa noite, que a culpa não é de ninguém, a responsabilidade é sua, é nossa, de ter um coração inclinado para ouvir a palavra. A pergunta desta noite não é como está a semente, a pergunta hoje é como que está o seu coração para receber a palavra de Deus na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Primeira Terra, ele fala sobre o semeador, saiu para semear, à beira do caminho, vieram as aves e comeram a semente no meio do caminho. O que significa isso? É aqueles que ouvem a palavra do reino, mas ele não compreende a palavra. Aí vem o diabo, arrebata o coração da palavra que foi semeada dentro de si. Ou seja, na Palestina, os campos, os caminhos que eram atravessados diariamente pelas pessoas, o solo ficava duro. E as pessoas que andavam ali, o solo acabava ficando duro, porque a semente que era lançada, ela não entrava na terra, porque a terra estava tão dura que não entrava. E aí a semente morria, as aves acabavam comendo aquela semente no meio do caminho. O que Jesus está nos dizendo? Que são pessoas que ouvem a palavra, mas mantêm o coração fechado. São pessoas que ouvem a palavra, mas o coração está trancado. O coração está endurecido, recebe um monte de palavra, recebe um monte de profecia, recebe um monte de revelação, recebe palavra na quinta da vitória, no domingo de manhã, no domingo nos 2 cultos, e nada muda. Por quê? Porque o coração está fechado. Então o problema não é a palavra, o problema é o coração. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da dureza de coração. Não é que ele não queria, mas ele não vai operar milagre num coração endurecido.
Quem está comigo, diga amém. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Um coração, agora entenda isso aqui, uma pessoa com o coração duro, ela não ficou com o coração endurecido da noite para o dia. Aos poucos o coração vai endurecendo. A pessoa para de orar hoje, fica um mês sem orar, aí não quer mais ler a Bíblia, aí o culto não tem mais graça, o louvor está chato, a palavra está dando sono, as coisas começam, porque aí o coração vai adormecendo, vai endurecendo o coração, e aquilo que fazia você ter um coração cativo pela palavra de Deus já não tem mais graça. O culto fica chato, a igreja é muito religiosa, Deus está em todos os lugares, eu não preciso ir na igreja toda semana. Aí a gente começa a endurecer o coração, aí a gente começa a dar desculpa para várias coisas. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Ou seja, o nosso coração vai endurecendo aos poucos, vai endurecendo aos poucos, o nosso coração vai se distanciando aos poucos. Hebreus 3,15 diz: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Um coração endurecido escuta a palavra, participa dos cultos, mas não permite que Deus fale profundamente. Até escuta a palavra, até gosta do louvor, até vem no culto, mas sabe o que acontece? A palavra não penetra no coração, porque o coração está fechado, está duro. Você conhece alguém assim? Aqui não tem ninguém assim, mas você conhece alguém assim? Que ouve a palavra, mas o coração está duro. O maior perigo não é deixar de ouvir a palavra, o maior perigo é você ouvir a palavra, sem permitir que ela transforme o seu coração. Você até ouve a palavra, mas não permite que a palavra venha transformar o seu coração. Então a parábola do semeador está dizendo que aquela semente que cai na beira do caminho, e as aves comem aquela semente, e está numa terra dura. Coração duro, são pessoas que gostam de escutar a palavra, mas não querem ser transformados pela palavra. Qual é o seu coração que está aqui nessa noite? 2, quem está comigo, diga amém. Ele diz o seguinte: a outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo que nasce, visto não ser profunda a terra, vem o sol, queima, porque não tinha raiz, e ela seca. O que isso significa? Significa que foi semeado no solo rochoso, é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, ele tem pouca duração. É um coração que ama ouvir a palavra, se alegra com a palavra, mas não tem raiz. É aquele irmão que é otimista, mas a gasolina dele acaba rápido com Deus. Ele se empolga, mas só se empolga por um momento. Tem alguém comigo aqui? Ou seja, a semente cai na terra, mas por baixo da terra tem pedra. O solo é rochoso, ela não cria raiz. Então, são pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não permanecem. Quem está comigo, diga amém. Eu até brinquei aqui nos primeiros cultos que há uma diferença entre o pessimista, o otimista e o entusiasmado. Qual a diferença? Pessimista. O pessimista, ele fala que ele é pé no chão. O pessimista, ele fala que ele é realista. Ele não vai falar assim, ó, vai dar tudo errado. Ele fala assim, ó, já vi isso acontecer antes, e isso aí nunca deu certo. Você está sendo pessimista? Não, eu estou sendo pé no chão. Aí vem o otimista. O otimista, ele é uma benção. Ele até acredita, mas dura 15 dias, acabou. Ele gosta do movimento. Vamos embora, vai dar certo. Não sei o quê. Mas ele não tem perseverança. Ele só vive por empolgação. O otimista, ele é uma benção. Você tem que estar toda hora animando ele. Toda hora animando. Se você animar ele, ele se anima. Agora, se ninguém animar ele, ele não está nem aí. Ele não consegue. Ele recebe a palavra com alegria, mas ele não tem raiz. Ele recebe a palavra com alegria, mas ele não tem profundidade. Quem está comigo, diga amém. Ele é superficial, ele até gosta, mas não tem raiz, não tem profundidade. Mas justamente é a raiz que sustenta a árvore.
Não dá para viver uma vida com Deus sem raiz. Você não vê a raiz, mas é ela que sustenta. Você não vê a raiz, mas é ela que mantém de pé uma árvore. Quem está comigo, diga amém. Agora tem a diferença, que é o entusiasmado. Esse é uma benção. A palavra entusiasmo, no original, na sua etimologia grega, significa Deus dentro de si. O entusiasmado, ele tem Deus dentro dele. Quanto mais bate, mais ele cresce. O entusiasmado, meu irmão, se você falar que ele não vai conseguir, ele fica mais motivado ainda. Os estudiosos intelectuais chamam de antifrágil. É aquele camarada que quanto mais a maré vem contra ele, mais ele cresce, mais ele se motiva. Por quê? Porque ele tem Deus dentro dele. Ele é um entusiasmado. Pode estar desabando o mundo na cabeça dele. Ele crê tanto na palavra de Deus, que pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele mantém de pé, porque ele crê que ele tem uma palavra liberada sobre a vida dele. Tem alguém aqui que está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Deus está nos chamando para viver uma vida de comprometimento, com raízes profundas, sem essa vida de empolgação emocional, mas uma vida com fé na presença do Senhor. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Quem glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite? Ou seja, uma vida cristã não é sustentada com emoções fortes, porque a gente quer um culto emocional. Tem que ter um bom louvor, tem que ter uma palavra, tem que ser empolgante, porque se não for, a pessoa precisa de emoção o tempo todo. Aí você fala assim, você ora quantas vezes por dia? Não sabe o que é orar. Porque é uma fé emocional. E fé não é emoção. Tem que falar disso aqui constantemente. Fé não é emoção, fé é convicção. Vai ter dia que você vai orar e vai sentir a presença de Deus? Vai. E vai ter dia que você orar e não vai sentir absolutamente nada, mas você continua lá crendo. Porque fé não é emocional. Você vai ler a Bíblia sem vontade de ler. Você vai orar sem vontade de orar. Justamente porque você não é movido por emoção, você é movido por uma fé, por uma convicção, pelo aquilo que você crê. Quem recebe essa palavra, quem cria raízes em Deus, permanece firme quando chega os vendavais da vida, quando vem a tempestade. Pode vir a tempestade, mas você está com a sua raiz fincada em Deus. Cuidado com essa fé emocional. Você só quer ser movido. Eu não estou sentindo vontade de orar. Aí não vai orar? Isso é emoção. Você é movido pela emoção. Eu não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. Você não vai ler? Quantas vezes você acordou de manhã sem vontade de trabalhar? E você fez o quê? Foi trabalhar. Ou você falou para o seu chefe, hoje eu não vou não, que eu não estou legal para trabalhar hoje não. Mas por que você foi? Porque não importa o que você está sentindo, você tem um compromisso. Porque não importa como estão as suas emoções, porque você tem uma coisa chamada responsabilidade. Vamos trazer isso para Deus? Vamos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus? Eu não estou com vontade de orar, aí que eu vou orar mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia desse mesmo modo. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com Deus, e isso não pode ser movido por emoções, isso tem que ser movido por uma fé. Eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu creio. Isso é uma convicção. Ou você acha que os apóstolos, os mártires, sentiram alguma coisa na hora que estava sendo lançado aos leões? Era convicção pura. Quando estavam sendo decapitados, Paulo estava sentindo o quê? Uma presença? Não, estava sentindo dor, sofrimento. Mas o que mantinha eles na frente dos leões? Sendo decapitado, sendo vendido, sendo uma convicção. Agora mesmo, estou falando agora em 2026, na Nigéria, uma quantidade de cristãos estão sendo mortos hoje, por causa de não negarem Jesus, de dizerem que creem em Jesus Cristo. Eles estão sendo mortos hoje na Nigéria. Eles estão sentindo alguma coisa? Não, eles têm uma convicção.
fala para os crentes de 2026 no Brasil, que não consegue orar porque está 3 horas no TikTok, está ocupado com o Instagram, não consegue orar meia hora porque não tem tempo. E as redes sociais estão provando para a gente que a gente não tem falta de tempo, a gente tem falta de prioridade. A gente é especialista em dar desculpa, já reparou isso? Ninguém vai dar glória a Deus hoje. É o culto de doutrina, apertou aí, irmãos? Que evangelho é esse emocional? Um evangelho que só tem motivação. Eu amo motivação, é a minha área, sou formado na área. Eu quero dizer o seguinte, mas muitas das vezes o que vai nos motivar é o evangelho que nos desmotiva com as emoções desse mundo. Quem está comigo, diga amém. Então, meu irmão, aquela semente que é lançada numa terra rasa, com o solo rochoso, ela não cria raiz. Que coração é você? Que terra é você? 3, posso seguir? Fala que foi semeado, a semente foi semeada entre os espinhos. E aí a semente é sufocada pelos espinhos. Jesus explica que aquele que ouve a palavra, porém, fica preocupado com os cuidados desse mundo, pela fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífero. Quem está comigo, diga amém. Ela tem pouca duração. Por quê? Porque chega a angústia, chega a perseguição e sufoca. As preocupações desse mundo sufocam a palavra. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Qual o problema? Ele está dizendo aqui nos textos que os espinhos, eles eram escondidos no solo. E quando vem a semente, na hora que a semente começa a crescer, os espinhos sufocam e roubam a força daquela semente. E aí é um problema sério, que são aqueles que recebem a palavra, e nem sempre ele rejeita a palavra, mas muitas das vezes, essa palavra é sufocada pela ansiedade, pelas preocupações, pelo excesso das riquezas deste mundo, por prioridades erradas. E aí sufoca a palavra. Você recebe a palavra, mas ela é sufocada pelas preocupações desse mundo. É o excesso das coisas desse mundo. Você já reparou que as orações do crente é só coisa da terra? É só a bênção da semana. É só a chave da vitória. É só a porta aberta que Deus tem que abrir amanhã. É só a preocupação da pessoa que está te perseguindo lá no trabalho. É só a chave do carro novo. É só a chave da casa nova. É só coisa da terra. Você está sufocando a palavra que Deus liberou sobre você. Eu não estou dizendo que Deus não tenha isso. Deus tem tudo isso. Mas essa não é a lista de prioridade de Deus. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Deus tem tudo isso, e Ele vai fazer isso, mas a prioridade do céu é outra. É a palavra ser semeada no nosso coração e frutificar. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Nem tudo que ocupa o seu tempo é pecado, mas tudo que ocupa o lugar de Deus é um espinho na sua vida. Nem tudo que ocupe o seu tempo é pecado, mas tudo que ocupa o lugar de Deus vai se tornar um espinho na tua vida, e é esse espinho que vai sufocar a palavra de Deus. Como é que pode uma pessoa que passa 3 horas no TikTok vai conseguir ter cabeça para orar? Para ouvir a palavra? Aí o pastor tem que se desdobrar em 1h30, 2 horas de culto, para conseguir alimentar uma pessoa que passou a semana inteira com a cara no celular, 2, 3, 4 horas, só ouvindo fofoca de artista. Sabe de tudo da vida do artista, mas não conhece um versículo bíblico. Posso continuar aí, irmão? Eita Jesus, fala a Deus.
sabe de tudo do artista tal, da fofoca, quem casou, quem largou, quem ficou, quem teve filho, quem não sei o quê, sabe que vendeu, o que comprou, quantos milhões de contratos, sabe de tudo da vida dos outros, mas não conhece nada mais da palavra de Deus. E a palavra, quando vem num domingo como esse, numa quinta-feira, ela é automaticamente sufocada pelas coisas desse mundo. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Mas hoje à noite que Deus quer quebrar este jugo na nossa vida, arrancar esse espinho do nosso caminho. Para quê? Para que a palavra encontre um coração fértil, para que ela possa semear, frutificar, crescer e dar muitos frutos. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Quem quer ter um coração segundo o coração de Deus? Uma palavra de doutrina aqui hoje, hein, irmãos? Nem tudo que ocupa o seu tempo é pecado, mas tudo que ocupa o lugar de Deus é um espinho na tua vida, que vai sufocar. Quem está entendendo, diga amém. 4. Ele fala do coração fértil que produz frutos. Essa aqui é linda. A Bíblia fala que foi semeado numa boa terra. É aquele que ouve a palavra, compreende a palavra, frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. É a boa terra. O que é a boa terra, pastor? É quem tem um coração ensinável. É quem tem um coração obediente. É quem tem um coração humilde. O soberbo não aprende, o soberbo sabe de tudo. Você conhece alguém? Ah, eu já sabia disso. Você fala agora, ah, mas eu já sei disso. O negócio não é você saber, é você compreender. Pessoas, por isso que a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. O soberbo não gosta de ser repreendido, mas todo sábio ama a repreensão, porque ele sabe que toda vez que ele é corrigido, ele é repreendido, ele está a um passo de viver a melhor fase de Deus na vida dele. Coisa linda a gente ser repreendido. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Agora uma pessoa, eu não confio em pessoas que não aceitam ser confrontadas, porque pessoas que não aceitam ser confrontadas, não aceitam ser mudadas. Mas toda pessoa que aceita o confronto, aceita a repreensão, aceita a sabedoria para crescer. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Então, a boa terra é aquele coração que ouve a palavra, mas pratica a palavra, e é resultado natural de um coração transformado por Deus. É uma vida frutífera. Os frutos de uma pessoa numa boa terra, que tem um coração na boa terra, aparecem no caráter, aparecem nos relacionamentos, aparecem nas escolhas, aparecem nos relacionamentos, aparecem no testemunho. Por isso que João 15,5 diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, uma boa terra, um coração que é uma terra fértil, é uma pessoa que está conectada na fonte, está conectada na videira. Quem está comigo, diz amém. O fruto não é produzido pelo esforço humano, mas pela permanência na presença de Deus. Permanência na presença de Deus. Deus não procura pessoas que queiram ouvir a palavra, Ele procura pessoas que querem ser transformadas pela palavra. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas a vida não mudou. Eu conheço pessoas que são semi-analfabetas, conhecem um versículo bíblico e a vida foi transformada. Porque ouviu, compreendeu e praticou. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? O fruto não é produzido, e todos nós podemos passar por diferentes fases na nossa vida espiritual. Alguns estão passando por um momento que o coração está endurecido. Ouve a palavra, mas o coração está duro. Talvez esteja passando por uma fase que está muito superficial, o coração, e é logo sufocado pelas preocupações desse mundo.
Qualquer preocupação já sufoca a palavra, você já esquece da palavra. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Deus continua lançando a sua palavra em nosso coração. E o Senhor é especialista em restaurar os corações aqui nessa noite. Eu não sei se você é aquela pessoa que o solo está duro, o coração está duro. Eu não sei se você é aquela pessoa que o solo é rochoso, a semente até chega, gera alegria no seu coração, mas ela não tem raiz. Ela logo morre. Eu não sei se você é aquela pessoa que recebe a palavra, a semente cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos, pela ansiedade, pelas riquezas desse mundo, pelas preocupações, já morre. Ou você é aquela pessoa, ou você que é aquela pessoa que é a boa terra. A palavra é recebida, você planta ela no coração, compreende e começa a praticar, porque você quer ficar conectado na videira verdadeira. Que coração você quer ser? A palavra é uma, mas são 4 tipos de corações. E que coração você gostaria de ter? Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Talvez você se identificou com um desses corações que nós falamos aqui. Talvez você esteja numa fase de transição de coração aqui. Talvez você reconhece, olha, eu sou uma pessoa superficial. Eu sou uma pessoa de coração duro, eu gosto do culto, eu gosto da igreja, eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, mas o meu coração está superficial, está duro, não cria raiz. E Deus nos traz aqui hoje para a gente compreender que nós devemos ter um coração segundo o coração de Deus, um coração disposto a obedecer, um coração ensinável, um coração obediente, um coração inclinado pela palavra, de dizer como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não quero viver segundo as minhas vontades, mas eu quero viver segundo a vontade de Deus, assim como nós aprendemos na oração do Pai Nosso que diz, seja feita a tua vontade, a tua e não a minha, porque eu quero ter um coração segundo o coração de Deus. Em alguns momentos a gente precisa ouvir uma palavra doutrinária para a gente revisar o nosso coração. As nossas orações são muito egoístas. A nossa oração, me dá, eu quero, eu determino, eu quero, me dá isso aqui, me dá. E Deus está falando assim, o que você vai entregar? Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto que você tem da presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto Deus tem de você. Eu quero ser cheio da presença de Deus. E Deus está falando assim, mas eu tenho o que de você? A gente quer muito de Deus. E Deus está falando assim, você vai entregar o que seu? Você quer ter tudo de Deus, mas não quer entregar tudo seu? Então ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto que Deus tem de você. É o quanto que você coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas eu decidi que Cristo vive em mim. O coração do apóstolo Paulo era tão ensinável, que ele chegou a dizer uma certa vez, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Qualquer situação para mim está maravilhoso. Por quê? Porque Deus está comigo no momento bom, mas Deus está comigo na escassez. Deus está comigo quando tudo está dando errado. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver na abundância, mas eu também sei viver na escassez. Uma geração de crente que quando tudo aperta já desvia, quando tudo aperta já larga Deus. Com o apóstolo Paulo não, quanto mais aperta, quanto mais dificuldade, mais eu estou na presença de Deus. E o que isso tem a ver? Como é que está meu coração? Você consegue hoje, não precisa me responder, fazer um diagnóstico do seu coração, segundo esses 4
corações que nós falamos aqui hoje? Você consegue diagnosticar onde que você está honestamente diante de Deus? Quem é você diante do Senhor? Como que está o seu coração diante do Senhor? Eu quero muita coisa de Deus. A conversa não é essa. A conversa é o que Deus tem do teu coração. O que Deus tem de mim. Porque a nossa oração é: me dá, eu quero, Deus, você vai me dar. Não é o que Deus vai te dar, é o que você vai entregar a Ele. É quem você quer se tornar nele, por Ele, para Ele. É aquilo que você fala assim: Senhor, eu não sei, eu não quero ser o que eu quero para mim, mas eu quero ser o que o Senhor sonhou para mim. E dizer o seguinte: olha, meu coração não está legal, eu estou numa fase superficial, sufocada, ou estou numa fase com o coração duro, mas eu não quero ser assim. Eu quero ter um coração que seja uma terra fértil, que o Senhor pode lançar o que o Senhor quiser, que vai gerar frutos, vai gerar 100, 60 ou 30 por ano, vai gerar. Eu estou profetizando que nos próximos dias, que nos próximos meses, haverá uma transformação no nosso coração, e um coração transformado é um coração que vai frutificar na presença do Senhor. Se coloque de pé e vamos orar.